Bom dia! Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, a casa de vocês e a família, amém? Vamos dar entrada aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura que fica no livro de Ezequiel. Hoje nós estamos indo para o capítulo 10 e vamos ler aqui até onde Deus permitir, amém? Eu consago essa leitura a Deus, que Deus possa tocar no coração de cada um de vocês e ensinar mais e mais sobre Ele no coração de vocês. No capítulo 10 fala sobre a glória de Deus, deixa o templo, descrição dos querubins, amém? Versículo 1. Depois olhei e eis que no firmamento que estava acima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, como que semelhante a um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre rodas, até debaixo dos querubins, e enche a tua mão com brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Irmãos, esse capítulo 2 fala sobre a justiça, é a base de toda ação divina, seja redenção ou juízo. Aquele em que a graça coloca a marca sobre os redimidos, também lança o fogo ardente sobre os rebeldes. A justiça de Deus em seu juízo sobre o pecado no Calvário, na sua fidelidade em cumprir as suas promessas para o crente, é a base da garantia da salvação do cristão, irmãos. E é também a mesma justiça de Deus que assegura a condenação eterna ao que rejeita a Cristo. As brasas acesas entre os querubins são a mesma em que significam o juízo de Deus contra o pecado. Versículo 3. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando aquele homem entrou, e uma nuvem encheu o ádrio interno. Então, a glória de Deus, do Senhor, subiu de sobre o querubim e foi para os limites da casa, e a casa se encheu de uma nuvem, e o átrio ficou repleto de resplendor da glória do Senhor. E o som das asas do querubins era ouvidos até o átrio exterior, como a voz do Deus poderoso, todo-poderoso, quando ele fala. E aconteceu que quando ele ordenou ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo, e entre as rodas, dentre os querubins que entrou ele, e se pôs junto às rodas. E um querubim então estendeu a sua mão, e entre os querubins até o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu então nos querubins a forma de uma mão do homem debaixo de suas asas. Então olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E aspectos das rodas eram como a cor de pedra de bérilo. A indicação é que as rodas têm a ver com a direção por causa dos olhos. E quando aos seus aspectos as 4 tinham uma mesma semelhança como de uma roda estivesse no meio de outra roda. Uma roda, irmãos, no meio de outra roda simula atividade constante, referindo-se à direção certa e segura. Quando eles andavam elas, seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar onde a cabeça olhava, para esse andava. Mas não se viravam quando andavam. As rodas normalmente, irmãos, viram, mas essas não. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar onde a cabeça olhava, para se andar, esse andavam. Refere-se à roda principal, que parece determinar o curso das outras. Tudo isso está além da compreensão do homem. Embora tivesse sido dado numa visão para Ezequiel, ainda assim o Senhor não explicou qualquer dessas coisas com relação ao trono de Deus. Então Ezequiel apenas relatou o que ele viu, sem qualquer explicação. Aqui, irmãos, a gente vê que Ezequiel via, esses querubins, ele via essas rodas e via o movimento
que eles faziam. Então, ele não tinha o entendimento daquilo que ele estava vendo, mas ele conseguiu ver, ele via e escreveu o que ele viu. E todo o seu corpo, as suas costas e as suas mãos e as suas asas e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Ezequiel disse que essas rodas tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. No entanto, nessa passagem, ele acrescenta a isso, dizendo que todo o corpo dos querubins, até mesmo as costas, as mãos e as asas, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto as rodas elas foram chamadas ouvindo, ó roda, deve ser interpretado mova-se, ou seja, cada roda foi ordenada a se mover para executar o propósito divino. E cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era o rosto de um querubim, o segundo rosto era o rosto de um homem, e o terceiro rosto era o rosto de um leão. E o quarto rosto era de uma águia. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são as mesmas criaturas viventes que vi junto ao rio Quebar. E quando os querubins andavam, as rodas andavam juntamente com eles. E quando os querubins erguiam as suas asas para se elevarem sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Quando eles pararam, eles também paravam. E quando eles elevavam, eles também se elevavam, porque o espírito da criatura vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor do meio do limite da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram suas asas e se elevaram à terra aos meus olhos. Quando saíram as rodas, também estavam do lado deles. E cada um parou na entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava do alto sobre eles. Essas são as criaturas viventes que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eles eram querubins. Cada um deles tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo de suas asas. E os seus rostos eram semelhantes aos mesmos rostos que eu vi junto ao rio Quebar. O seu aspecto e eles mesmos, cada um andava para a sua frente. Irmãos, aqui nós vemos que falam sobre os querubins, né? A descrição dos querubins. A justiça é a base de toda ação divina. É bonito e, no entanto, surpreendente que o Espírito Santo use o nome de Deus Todo-Poderoso com respeito a esses acontecimentos. No hebraico, isso diz El Shaddai, que significa o todo-suficiente. No entanto, Judas absolutamente se beneficiou destes, que pode satisfazer todas as necessidades. Isso é semelhante ao que João viu quando falou do anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra, que fica no Apocalipse, capítulo 8, 5. A declaração detalhada dos versículos 8 e 22 não é uma repetição sem sentido, irmãos. No capítulo 1, o que o Espírito Santo repete pede uma atenção mais aprofundada do crente, que somos nós, irmãos. Muita instrução é sugerida aqui. O Deus da glória que apareceu para os cativos obedientes perto do rio Quebar, com bênçãos eram exatamente o mesmo Deus da glória que apareceu em juízo para os rebeldes de Jerusalém. Isso era totalmente oposto ao pensamento religioso dos cidadãos dessa cidade culpada. Eles pensavam que eles eram abençoados e os cativos amaldiçoados, irmãos. A indicação é que as rodas têm a ver com a direção por causa dos olhos. A roda no meio da outra roda simula atividade constante, referindo-se à direção certa e segura. As rodas normalmente se viram, mas essa não se viravam quando andavam, mas para o lugar onde a cabeça olhava, para esse andavam. Refere-se à roda principal, que parece determinar o curso de todas as outras que vinham. Perdão, irmãos.
Tudo isso está além da compreensão do homem. Isso quer dizer, está além do que nós imaginamos. Ezequiel apenas relatou o que ele viu, sem qualquer explicação, porque não tem uma explicação, irmãos. Ele apenas viu, mas não soube explicar o que ele viu, porque só Deus sabe. No capítulo 1, versículo 8, Ezequiel disse que essas rodas tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. No entanto, nessa passagem, ele acrescenta isso, dizendo que todo o corpo dos querubins, até os mesmos as costas, as mãos e as asas, estavam cheios de olhos ao redor. Aí, quando fala que eles foram chamados e ouvindo eu, ó roda. Ó roda deve ser interpretado mova-se, que era para as outras rodas se moverem juntos. E cada um tinha 4 rostos. Essa descrição é ligeiramente diferente da primeira, considerando que o querubim substituiu o boi. Aqui é o primeiro da ordem em vez de ser, como lá, o terceiro. E como se nessa segunda visão ele se reconhecesse que essa era enfaticamente a forma querúbica, em outras palavras, a face do boi. As rodas e as asas do querubim se moviam como que um impulso harmonioso, porque o Espírito Santo, que é o espírito da criatura vivente, estava nela. Indica o Espírito Santo como o faz em capítulo 1, versículo 20. Isso retrata o Espírito Santo deixando o templo em Jerusalém. Isso nos lembra da esposa de Finéias, que imediatamente antes de morrer chamou ao menino em Tabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Descreve o lugar da partida da glória do Senhor e também do seu retorno, como descrito em 43:4, que ainda não aconteceu, mas seguradamente acontecerá, quando o templo for restaurado depois do segundo advento de Cristo. Essas são as criaturas viventes, irmãos, que eu vi. Isso é Ezequiel dizendo que eu vi debaixo do Deus de Israel. Refere-se aos querubins sendo uma parte do trono de Deus e que é confirmado por João, no discípulo amado. A diferença entre a descrição de João e a de Ezequiel é que João viu 6 asas, enquanto Ezequiel viu 4 asas. A frase é cada um andava para a sua frente, significa que o Pai das luzes não há mudança, nem sombra alguma de variações. Nós vemos aqui, irmãos, quando falam dos olhos, que todo o que Ezequiel viu, o profeta Ezequiel viu, tinha olhos. Em toda a roda, todas as asas, todo o movimento ali, ele via olhos. Então, isso significa, irmãos, que nós temos que entender que Deus, ele tem olhos para tudo. Não adianta nós pensarmos em pecar e achar que Deus não vê. Nós pensarmos em tocar nossas mãos em algo que não são nosso, fazer algo que não agrada a Deus, que ele não vê, porque ele vê tudo. Ele sabe quantos fios de cabelos existem em nosso corpo. Ele sabe o que existe dentro do nosso corpo. Ele conhece a nossa pele, ele conhece os nossos poros, ele conhece tudo, porque foi ele que nos formou. Muitas vezes as pessoas não acreditam na palavra de Deus, mas nós temos que entender que tudo vem de Deus, irmãos. Irmãos, só o fato de nós caminharmos, nós movimentarmos, nós termos o discernimento, a sabedoria, assim, a inteligência que o homem tem. Quem deu a inteligência ao homem? Foi Deus. Quem deu a inteligência ao professor? Que esse professor que ensina os alunos, um dia ele foi criança, irmãos. Um dia ele nasceu como todas as outras crianças que ele ensina. Então, nós somos uma criatura só. Nós aprendemos tudo de uma forma. Pode ser de uma forma diferente? Pode. Mas é a mesma forma que Deus nos ensina todos os dias. Amém? Então, que nós possamos entender
que antes de nós pensarmos em pecarmos, Deus já está no controle das nossas vidas e já está. Ele já sabe o que você está pensando antes mesmo de você pensar. Ele já sabe o que você quer fazer antes mesmo de você fazer, irmãos. Quem tem o controle de nossas vidas? Não é o médico, não é o homem. Quem tem o controle das nossas vidas, irmãos, é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Será que nós podemos entender que Deus, ele é soberano? Amém? Eu espero que vocês entendam essa palavra do capítulo 10 de Ezequiel. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nesta manhã, que vocês tenham um início de semana abençoado, cheio da graça de Deus. Fiquem todos na paz, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever no meu canal, me ajudando mais e mais. Eu agradeço a Deus por hoje eu já estar com 820 inscritos no meu canal. Fico muito feliz por isso, não para mim, mas pela glória de Deus, por saber que muitos ainda acreditam nas palavras de Deus, muitos acreditam ainda na leitura bíblica e que Deus possa abençoar cada um. Amém?